Olá, bem-vindo ao Tudo sobre Bitcoins. E agora sim, vamos falar de um assunto muito importante, a democracia direta. E naturalmente trago-vos aqui um modelo com 4 pilares, digamos assim. Os conselhos 12 que já expliquei um pouco em detalhe no vídeo anterior, portanto, se ainda não viste esse vídeo, é recomendável que vejas primeiro. Caso contrário, não vais entender o que são os conselhos 12 com este vídeo, não vou entrar em grande detalhe. Vou falar da relação entre os conselhos 12, portanto, a democracia direta, com outros 3 pilares que aqui vemos na imagem. Portanto, os conselhos 12 estão aqui e os outros pilares são estes 3. Antes disso, dizer que... dizer o quê? Pronto, dizer que aqui não há nenhuma pirâmide, portanto não há uma estrutura vertical em que lá em cima está o governo, depois as regiões, as cidades, os distritos, enfim. E depois o povo lá muito longe do governo. Isso é fácil de ser atacado por corruptores, sejam grandes empresas, multinacionais, grandes bancos. Não interessa, é fácil atacar porque atacam basicamente os partidos e os partidos já são estruturas centralizadas. Aqui o que temos realmente é um conceito de democracia direta descentralizada. Agora, digamos assim, isto funcionava sem o blockchain? Sim, podia funcionar sem o blockchain, sem o RBI, que temos aqui, enfim, com o sistema atual. Tudo mais ou menos centralizado ao nível da identidade das pessoas, com o registro civil, que está centralizado no Ministério da Justiça, salvo erro. E, portanto, podia funcionar. Mas o que eu vos trago aqui é um modelo mais abrangente, uma sociedade que mudaria bastante para melhor, com uma solução... Vamos ver como é que funciona. Pronto, vamos passar para a prática. Portanto, temos aqui neste pilar um dos mais importantes, o rendimento básico incondicional. O qual já é muito falado, ainda não fiz um vídeo sobre o RBI específico, mas irei fazer, com certeza, defender naturalmente o RBI. Existem pelo menos 2 partidos em Portugal que defendem esse conceito. É o LIVRE e o dos animais, o PAN, Partido das Pessoas e dos Animais. Como é que é? Partido de Pessoas e Animais. Acho que é assim. Não. Pessoas, animais e natureza. É isto? Creio que sim. E, portanto, não é um conceito novo, portanto, não tive a urgência de falar sobre o RBI primeiro, mas hei de fazê-lo, com certeza, porque é um assunto que dá pano para mangas. Muitos argumentos a favor ou muitos contra, mas normalmente a questão depois de quem é do contra ou que não é a favor barra sempre na questão como é que se paga um RBI. E portanto é importante para dar resposta a isso, e vocês já sabem, quem segue o Tudo sobre Bitcoins e quem segue esta novidade das criptomoedas já percebeu como é que os bancos centrais funcionam, como é que é criado o dinheiro, que é através de dívida. Portanto, vão ver esses comentários, alguns estão no meu canal, outros estão aí pelo YouTube, e percebem que esse sistema realmente é um sistema falacioso, quer dizer, é matematicamente impossível pagar a dívida pública e privada também, por isso é que as dívidas estão sempre a aumentar. Portanto, este vídeo não é sobre isso, mas responde a isso também, essa questão de como é que se paga o RBI. É, naturalmente, que o Estado, voltando a ter a sua soberania financeira, cria uma moeda própria, independentemente de sair ou não do euro. Pode manter o euro e termos 2 moedas em paralelo, isso não seria a primeira vez que acontece no mundo. Seria perfeitamente possível termos uma moeda nacional ou até regional, e moedas locais, também sou perfeitamente a favor e encaixa-se perfeitamente neste modelo. E depois essa moeda não tendo limites, como aliás não tem o euro fala-se em quantitative easing, para quem está atento, isso é a criação de dinheiro a partir do nada, só que é distribuído a partir de cima, dos bancos para os grandes multinacionais, grandes empresas, subsidiando muitas vezes indústrias que poluem. Enfim, há um vídeo a circular na internet sobre isso. Vi esse vídeo no grupo do Facebook do Rendimento Básico Incondicional de Portugal, que realmente tem apoiado indústrias poluidoras como a Shell, aquela espanhola de gasóleo também que está em Portugal, agora não me recordo, a petrolífera. Portanto, há uma política pública do Banco Central Europeu. Embora eles não possam fazer política económica, eles fazem, têm feito através do quantitative easing. Portanto, o RBI propõe a coisa ao contrário, que é dar dinheiro às bases, às pessoas que estão lá em baixo na pirâmide, e depois as pessoas, através do consumo, naturalmente farão o dinheiro chegar cá acima outra vez, às grandes empresas, e o Estado também colherá os seus impostos, através pelo menos do IVA, no consumo das pessoas, e portanto isso funciona. Mas funcionará melhor ainda se houver um orçamento, uma moeda descentralizada, com um RBI para as pessoas, portanto um rendimento, por exemplo, de 400 unidades, seja isso euros ou não, um rendimento que permita às pessoas ter o seu sustento, portanto ter os seus bens básicos garantidos,
alimentação, o alojamento, a questão da saúde, naturalmente, porque mesmo que temos uma saúde pública boa, os medicamentos ainda são pagos, os tratamentos também, portanto, temos um sistema público de saúde, não é o melhor do mundo, também não é o pior, mas pode ser complementado com rendimento básico incondicional. Atenção que este modelo de democracia direta não pressupõe acabarmos com o Estado Social. Atenção, pressupõe sim uma coisa, isso eu vou já aqui afirmar, acabar com a Segurança Social, portanto, aquele modelo da Caixa Geral de Apresentações, em que todos contribuímos para um bolo e depois os que vêm a seguir, os jovens, vão contribuir para a nossa... Isso é um esquema em pirâmide, tem toda a estrutura típica que caracteriza uma estrutura... Enfim, um esquema burla em pirâmide. É claro que tem funcionado, mas muita gente já avisou, muitos economistas já avisou que a Segurança Social está em risco de sustentabilidade, é preciso dinheiro do orçamento público, até porque fazem investimentos em fundos de investimento lá fora, depois vêm os crashes da Bolsa, como aconteceu em 2008, dos mercados, nomeadamente do imobiliário e outros, e é um problema grande. Portanto, o nosso dinheiro fica todo ele, lá está, investido nesse bolo, fica todo ele em maus lençóis, em perigo. E, portanto, eu proponho que o RBI substitua isso, ou seja, as pessoas recebem a vida toda, quando se reformam também recebem, eventualmente com algum complemento por ser reformado, mas provavelmente até não é necessário, porque a pessoa estando reformada e se tiver a passar a estar mais tempo em casa, vai poupar muito dinheiro comparado com quando trabalha ou quando está numa vida mais ativa. Portanto, provavelmente é desnecessário. Já um RBI e, portanto, ter uma pensão... Agora, não quer dizer que as pessoas não tenham o direito de optar por um sistema privado de pensões, se forem nesses esquemas de burla, não é? Confiarem numa entidade, uma seguradora ou o que quer que seja, um grande banco, para depositar lá um dinheiro todos os meses e depois, quando se reformam, irem lá buscar mais algum complemento. Isso é perfeitamente... possível, é a opção de cada um. Agora, estarmos todos a entrar num esquema em pirâmide por lei, obrigatório, e sendo que as empresas e os trabalhadores pagam 34% daquilo que conseguem produzir de riqueza para sustentar um modelo destes, que é claramente, na minha opinião, um esquema em pirâmide, então isso sim deve deixar de existir. Agora, educação pública, saúde pública, e aquilo que fizer falta, nomeadamente a segurança pública, enquanto fizer falta, que eu acredito que este modelo depois a médio e longo prazo faz reduzir essas necessidades, porque as pessoas deixam de ter necessidade de roubar, há quem roube porque não tem o que comer, porque quer dar alguma qualidade de vida aos filhos e não consegue, e portanto depois entra por esses caminhos do crime, de tráfico de drogas, venda, não é? É fácil ser licenciado para esses negócios quando não se tem outra fonte de rendimento. E depois temos uma coisa também já chamada rendimento mínimo garantido, tem agora outro nome, é o rendimento social de integração, que quer dizer, é pago por todos na mesma e, portanto, podia facilmente ser substituído por um RBI, sendo com vantagens enormes, porque reduz-se o custo de fiscalização. Portanto, depois, quando falar sobre o RBI, vou falar melhor também sobre os problemas do RSI, e, enfim, que cria ali uma série de problemas na sociedade, porque condiciona muito a atividade das pessoas, o que as pessoas podem fazer ou não podem, para manter esse direito, o direito a ter esse valor. E pronto, mas, por exemplo, quando a pessoa fica desempregada, não precisa ter um subsídio de desemprego, porque já tem o RBI, já tem, perdão, as suas necessidades básicas garantidas, portanto não fica com receio de passar fome. Aliás, isso até sustenta, mas eu falarei melhor disso no outro vídeo, para este não ficar aqui um vídeo de 2 horas. Mas realmente, quem hoje quer mudar de emprego tem medo depois de não estar bem e ficar desempregado, e com o RBI tem ali uma almofada que permite correr mais risco, criar o seu próprio negócio, etc. Está bastante estudado. Quem quiser pesquisar sobre RBI, recomendo o grupo no Facebook do Rendimento Básico Incondicional. Lá encontra muita informação, muitos artigos. É um assunto bastante estudado em Portugal e no mundo. Portanto, neste vídeo não vou focar aqui, não vou falar mais da RBI. Mas basicamente é isso, distribuir dinheiro para as pessoas. E para isso é preciso que as pessoas tenham identidade, tenham identificadas, ok? Este tópico aqui é o quê? É aquilo que nós hoje temos nos notários, ok? E as pessoas que são hoje notários, tiraram um curso, tiraram uma licença, podem ser as mesmas pessoas a fazer isto, ok? Ou então, se não quiserem, ou se elas não quiserem, ou podem estar integradas nos grupos de 12, nos conselhos de 12 que já falámos no outro vídeo em detalhe, e o que essas pessoas vão fazer é garantir a identidade das outras pessoas todas, e delas próprias, uns aos outros. E, nomeadamente, eu creio que uma ideia simples seria cada pessoa ter a sua identidade num blockchain. Não é necessariamente o mesmo blockchain aqui, ok? Pode não ser o mesmo. Podem ser vários. Um para as identidades e outro para as outras coisas que já vamos ver.
e uma pessoa, para se confirmar como existente e única, ser validada, por exemplo, por 3 notários. Isto para quê? Para evitar falsas identidades. Porque se nós vamos dar um RBI às pessoas, não convém estar a dar a pessoas que não existem. Ou seja, uma mesma pessoa ter 3 contas ou 4 no sistema, ou 2. Já seria uma situação fraudulenta. Estaria a beneficiar de um rendimento adicional quando sai uma pessoa. Em relação aos menores de idade, o RBI depois há várias opções. Eu sou a favor de que devem receber menos do que um adulto, porque não tem tantos custos. E não, se tiver educação já paga pelo Estado, pelo orçamento público, menos ainda a despesa tem. E, portanto, essa identidade provará também o nascimento, a questão da idade, que é fácil, a data de nascimento. E depois está aqui uma coisa que é a prova de vida, ou seja, pelo menos 10 em 10 anos, ou até menos, voltar a esses notários confirmar que a pessoa existe, que está viva. Isto para evitar aquelas situações que nós conhecemos, de, sei lá, quando há eleições, há pessoas que estão mortas e que ainda estão a votar. Não é? Ainda estão nos cadernos eleitorais e vai lá alguém e vota por elas. Portanto, isso acrescido com a questão do RBI, do rendimento que todos os meses vão receber, ou todas as semanas, isso depois é uma questão pormenor. É importante que as pessoas estejam vivas. Caso contrário, as pessoas morrem, ninguém diz nada, enterram-nas ali num terreno qualquer e os familiares ficam a receber mais. Portanto, esse tipo de burla deve ser combatida através de um bom sistema de identidade que garanta que realmente aquelas pessoas existem. Não é uma questão de pôr um chip na pessoa, é uma questão de saber o que é esta pessoa existe, tem esta identidade e depois eventualmente alguns elementos biométricos registados no blockchain para garantir que essa pessoa não se registra várias vezes. Talvez impressão digital ou várias, enfim. Isso, aliás, já está feito no registro civil atualmente. Portanto, não estamos a falar de nada de muito extraordinário. E, portanto, é colocar isso no blockchain, garantindo na mesma a privacidade das pessoas, a identidade. Portanto, quando eu digo colocar as impressões digitais, não é a identidade toda, a imagem toda, é uma hash disso. Portanto, um elemento criptográfico que garante que a mesma impressão digital gera sempre a mesma hash, mas a partir dessa hash, eu acho que é um resumo, são cinzas criptográficas. A partir das cinzas é impossível voltar ao produto original, mas o produto original gera sempre as mesmas cinzas, sempre a mesma hash. Isto é um conceito criptográfico, para quem está no criptomoeda já conhece, para quem está a ver este vídeo e vem do outro mundo, do mundo tradicional, é natural que não conheça estes conceitos. Muito bem, este é um elemento realmente importante. E depois temos então aqui um ou vários blockchains. Portanto, eu propunha um para a identidade, só, apenas, outro para a tal moeda que aqui está. Esta é a moeda pública, uma moeda descentralizada, uma moeda sem limites, mas com limites, com regras. Assim é que é. E um orçamento público. Por falar em orçamento público, eu diria, e não falei nisso no vídeo dos Conselhos de 12, mas realmente cada nível, cada grupo, nomeadamente a partir do nível 2, pode ter o seu próprio orçamento público. Ou seja, ser-lhe atribuído uma verba para o grupo colmatar situações de necessidade. É claro que já não vai haver a pobreza que existe hoje, se houver um RBI, ok? Mas não havendo um RBI, havendo esse sistema na mesma, é mais importante ainda o orçamento público para fazer face a questões de pobreza e de carências básicas. Mais. Ok, claro, naturalmente, cada nível que estamos, portanto, chegando, por exemplo, ao nível 7, que tínhamos visto naquele vídeo, que seria o nível do governo atual, temos um orçamento maior para fazer obras públicas maiores, etc. Mesmo assim, obras públicas podem ser decididas à la carte, ou seja, nem sempre precisamos construir um novo aeroporto, certo? Agora, se identificarmos que é necessário construir um novo aeroporto e se toda a gente, ou se a maioria, o consenso do blockchain, se a maioria das pessoas que estão nos Conselhos de 12 decidir aprovar a construção do aeroporto, isso é uma decisão de quê? É uma decisão que vai criar dinheiro novo para construir o aeroporto. E as pessoas dizem, mas isso é de borla, então não é preciso pagar impostos para haver dinheiro para o aeroporto? Tem um custo. O custo chama-se inflação, porque ao criarmos essas moedas novas, para criar, sei lá, não faço ideia quanto custa o aeroporto, mas vamos imaginar 100 milhões de dólares, de euros, para construir um aeroporto. Então, se nós vamos criar 100 milhões de unidades novas de moeda para fazer aquela obra, para já não precisamos de criar tudo de uma vez. Então, se a obra dura 4 ou 5 anos, vamos fazer esse dinheiro aparecer, ok, aprova-se o orçamento, a construção do aeroporto e a criação desse dinheiro, mas depois temos um orçamento financeiro dessa obra que diz no primeiro mês precisamos de tanto, no segundo mais, e pronto. E esse dinheiro vai sendo criado todos os meses para ser pago aos funcionários, que serão, mesmo que seja de empresas privadas, mas têm que receber,
e, não sei, através das empresas, portanto, paga-se as faturas da obra e depois os custos operacionais do aeroporto, que será muito menos, passados 5 anos. Mas isso já é integrado no orçamento público da manutenção das infraestruturas públicas. Mas a construção em si, que é o grosso maior da despesa logo à cabeça, pode realmente ser feito mês a mês. Portanto, não fica ali um dinheiro parado que depois pode ser desviado. Esse dinheiro é criado on demand, à medida das necessidades é criado. Mas deve ser aprovado, porque as pessoas pagam a criação desse dinheiro através da inflação. Ok, havendo mais dinheiro a circular, naturalmente gera-se inflação. E, portanto, o que é que as pessoas pagam? Como é que as pessoas pagam? Como já pagam hoje, perdem poder de compra. Okay? Portanto, o meu euro ou a minha moeda nova, que não dei o nome à moeda, porque o nome é o menos importante, portanto, é que haja uma moeda realmente com essa capacidade, deixa de haver um banco central a decidir como é que se faz o quantitative easing, que se empresta para aqui ou para ali, e são as pessoas, através da democracia direta, através dos conselhos de 12, que decidem e podem fazer essa votação naturalmente através de um outro blockchain, um blockchain para votações, para referendos, para tomadas de decisões do orçamento público participativo, ok? Todo o orçamento, porque hoje em dia há alguns orçamentos participativos, nomeadamente nas autarquias, às vezes reservam ali, sei lá, 5%, ou às vezes menos, para as pessoas decidirem o que fazer com aqueles 5%. Mas é do tipo, olha, toma lá uma amostra do que é democracia direta. Vocês decidirem o que é que vamos fazer com isto, o que é mais importante para vós. Mas depois o resto, o grosso modo, a maior parte, enfim, continuam a decidir ali à porta fechada, entre aspas, né? Se foram eleitos, tudo bem, mas não podem nem sempre ter os melhores interesses da população. Ora, tens ali uma obra pública que vai super faturada, faturada acima do valor necessário, porque depois há ali uma parte que volta para um autarca qualquer. Portanto, é isto que desaparece, este tipo de corrupção, de crime, ao fim e ao cabo, que desaparece como a democracia direta. E por isso é que os partidos devem ser naturalmente contra isto. Se vocês virem um partido que seja a favor disto, é um partido que está a pensar na sua extinção a curto prazo. E ainda bem. É ótimo, porque hoje fazem falta partidos com o sistema que temos. Um sistema novo, melhor. Os partidos tornam-se completamente... Se vocês não veem aqui um partido neste diagrama, porque o partido é isso, é as suas partidas em grupos que se associam por partidos, e aqui estamos a falar de um sistema que se integra, sobretudo quando virem o vídeo dos grupos de 12, os grupos integram-se em grupos pequenos, para que haja realmente uma possibilidade das pessoas dialogarem, pensarem, uma espécie de tertúlia entre todos, e daí resultar depois conhecimento, informação importante para aquilo que é o futuro, o que é necessário fazer para melhorar a vida das pessoas. Ok, agora para terminar, vamos falar aqui destas relações que estão aqui com estas setas. Ok, porque é que pus estas setinhas? Então reparem, a democracia direta é importantíssima, por exemplo, para o orçamento público, okay, para decidir o que fazer com a nova moeda, além do RBI, pode-se decidir, por exemplo, fazer um referendo para aumentar ou não o valor mensal do RBI. Portanto, imagina que começamos com o equivalente a 300 euros, depois percebe-se que o custo de vida aumentou, os 300 euros já não chegam, porque, por exemplo, imaginem um cenário hipotético, vêm milhares de estrangeiros para Portugal comprar casas e, como têm mais dinheiro, o custo das casas, das rendas, sobe de forma disparatada. Bem, então seria necessário e importante aumentar o valor do RBI mensal para fazer face a esse aumento das rendas, certo? Porque não podemos deixar que os estrangeiros venham de fora, podemos deixar que eles venham, mas temos que tomar medidas, contramedidas, para que a vida dos portugueses não fique impossível em Portugal. E os conselhos de 12, naturalmente, não iriam decidir expulsar os franceses ou os estrangeiros que venham de onde vierem, que venham cá investir em Portugal, viver em Portugal, têm esse direito e trazem também dinheiro para a economia, está tudo certo, mas temos que fazer contramedidas que equilibrem um pouco os pratos da balança. E neste momento isso é muito difícil quando temos apenas o Banco Central e temos que pagar milhares de euros todos os anos, milhões, para dívida pública e juros, particularmente a questão dos juros, que isso então é mais ridículo. Quando nós temos a soberania de criar o nosso próprio dinheiro, andamos a pedir dinheiro emprestado uns aos outros, depois devem todos a todos, enfim. Isso vai acabar mais tarde ou mais cedo, quando o colapso da bolha financeira acontecer, mas até lá temos que pensar nestas soluções alternativas. Depois, esta seta aqui para baixo é o quê? Realmente estamos a falar aqui da moeda estar num blockchain de moedas, à semelhança do Bitcoin, naturalmente sem o limite dos 21 mil milhões, cria-se todos os meses mais moeda. Note-se que depois aqui há opções, temos aqui, perdão, abre-se aqui um mundo de oportunidades, podemos ter na mesma um imposto como o IVA, em que o Estado vai arrecadando alguma moeda e essa moeda pode e deve ser destruída para reduzir o total supply em circulação, à medida que haja consumo. E esse consumo, se tivermos o IVA como um imposto moderador de consumos,
podemos taxar mais produtos de luxo, o tabaco, em vez de haver um imposto sobre o tabaco, temos um IVA mais alto para o tabaco, 40%, o que seja. Queremos taxar os produtos com açúcar que fazem mal à saúde, é verdade. Então, coloque-se isso num IVA com uma taxa mais alta, para aqueles produtos que têm mais X gramas de açúcar, e automaticamente o Estado absorve, ou seja, este orçamento público absorve moeda que já foi criada anteriormente, no mês anterior, há 2 meses, há 3, depende das poupanças de cada um, e esse dinheiro até pode ser destruído. Okay? Ou fica num bolo para depois usar em obra pública que não está prevista, o tal aeroporto, uma ponte, o que quer que seja realmente uma obra cara e que tenha um impacto muito significativo na inflação do país. Ou então vai-se destruindo e vai-se fazendo reduzir a inflação à medida que há consumo. Okay? Por isso aqui há ideias também, posso partilhar já uma ideia que também seria interessante, que seria o próprio valor do RBI, quando o dinheiro está numa carteira de uma pessoa, verificada a identidade dessa pessoa, essa moeda ter um prazo para ser utilizada, por exemplo, 3 meses. Portanto, se eu não gastar o dinheiro que eu recebo do RBI, então, ao fim de 3 meses, ele desaparece. E gastar significa o quê? Significa passar por uma carteira de alguém que está identificado como um comerciante. Okay? Nas mãos do comerciante, em vez de durar 3 meses, dura 1 ano e meio. Ou 3 anos. Ou quando está no Estado, dura para sempre. Ou é eliminado. Ou dura para o Estado depois devolver à economia através de investimento público, de obras públicas. São ideias muito interessantes. E atenção que aqui não acaba a questão, o RBI não tem que acabar o trabalho e o setor privado. Quem quer realmente ter muito dinheiro para fazer umas boas férias, enfim, curtir a vida, tem que trabalhar e deve trabalhar. Portanto, o rendimento básico incondicional é só uma almofada que garante o básico. Depois a pessoa pode fazer o que quiser. Porque há pessoas que trabalham em áreas que não gostam. Bem, eu já estou a falar de RBI outra vez. Isso fica para outro vídeo. Isso é um tema que, enfim, absorve muitas coisas muito importantes em termos de organização da sociedade, mas realmente quem quiser ter uma vida boa, mais de luxos, ter iPhones, ter isto e aquilo, naturalmente precisa fazer algum tipo de trabalho, nem que seja um part-time. Se calhar vai trabalhar menos, o que é ótimo, porque prevê-se aí uma redução do número de empregos e, portanto, com a automatização que já existe, com a inteligência artificial a chegar com força, vamos ter cada vez menos empregos. Portanto, para que mais pessoas possam trabalhar, é importante que cada pessoa trabalhe menos. Outro argumento muito importante a favor do... Estou a falar da RBI, desculpem lá. Muito importante a favor do RBI é se num casal as duas pessoas trabalharem meio tempo, portanto, um part-time, um trabalho de manhã, outro trabalho à tarde, há sempre alguém em casa a cuidar dos filhos. Portanto, não têm necessidade de estar a pagar como é que se diz, um infantário. Mesmo depois do infantário, às vezes põem-se os miúdos nos ATL, perdão, nos centros de estudos, etc., porque é para estarem ali entretidos, não estarem em casa sozinhos, ok? E, portanto, claro que as pessoas que têm ATL, são donos da ATL, centros de estudos, podem não gostar desta ideia. Claro que há pessoas que vão pô-los lá na mesma, porque os miúdos precisam de apoio ao estudo e os pais não têm capacidade, reconhecem que não têm capacidade para ajudar, mas o que é certo é que não há aquela coisa de não tenho tempo para os meus filhos. Tem, as pessoas passam a ter tempo, eventualmente pelo menos até o primeiro educá-los diretamente, enfim, muda muito o paradigma da sociedade, as pessoas terem essa liberdade até de não quererem trabalhar. Porque há pessoas que não gostam e estarmos a obrigar as pessoas a ter trabalho é diferente daquela lei, daquela regra que está na Constituição atualmente e que o Partido, por exemplo, que o Partido Comunista defende imenso, que é as pessoas têm direito ao trabalho. Isso é virtualmente impossível. Aliás, é na prática impossível. Como é que o Estado pode garantir que toda a gente tem trabalho? Só querendo trabalho público. E isso gera, são os governos mais socialistas, que depois geram um trabalho que não é necessário. Isso é ineficiente. Se eu estou a contratar pessoas para a função pública só para reduzir o número de desemprego, para as estatísticas e para as pessoas terem realmente um rendimento em vez de andarem a passar fome. Enfim, eu estou a tornar a função pública muito pouco eficiente, completamente ineficiente. E, portanto, o RBI vem a dar resposta a isso também, criando às pessoas deixam de ter necessidade de estar ali sempre à procura de trabalho e tal. Se a pessoa ficar desempregada, pode estar 6 meses sem fazer nada, tranquilo, e depois com calma procurar algo que goste realmente de fazer. Dedicar-se às artes, à pesca, se quiser, que também já é uma atividade pouco lucrativa, e outras atividades que são menos lucrativas, mas se dão prazer àquela pessoa em particular, no seu âmago, não é? No seu íntimo, então as pessoas que se dediquem a fazer isso, seja a agricultura, seja o que for, que às tantas não é assim um processo tão lucrativo, se for a agricultura biológica e tudo mais, mas se essa atividade profissional ou que a pessoa leva a sério como um trabalho, se for um complemento já ao RBI, já é muito bom, porque a pessoa tem as necessidades básicas garantidas e depois tem ali aquele complemento extra
que lhe dá algumas, enfim, algum luxo suplementar. Capacidade de viajar, etc. Prontos, outra setinha aqui, já vimos, a identidade realmente tem que ser registrada num blockchain, e blockchain não passam de registro. Estão aqui palavras-chave do que define um blockchain, portanto são registros imutáveis, não podem ser alterados, e a palavra consenso também é fundamental num processo de democracia participativa, direta, em que o consenso é obtido através da contagem de votos, de intenções das pessoas, né? Se aprovam ou não um orçamento, enfim, tudo isso há a ter um prazo para se votar, e depois faz-se as contas e termina-se. E, portanto, a própria criação de dinheiro pode ser o resultado de um smart contract aqui num blockchain de eleitoral que movimenta no mesmo blockchain ou no outro a criação, gera a autorização para criar dinheiro novo para esse fim. Por exemplo, para a construção do tal aeroporto que falávamos há pouco. E depois esta setinha aqui também é importantíssima. Porquê? Porque o RBI é para as pessoas que estão identificadas, naturalmente, e em função eventualmente da idade que tenham, e depois temos estas duas setinhas em ambos os sentidos, porque realmente é evidentemente necessário que a pessoa tenha identidade para pertencer a um conselho estar inserido num conselho de 12, e o conselho de 12 também pode ajudar a garantir que as pessoas existem de facto, porque as pessoas, ao participar no conselho de 12, há mais 11 pessoas físicas, há um encontro físico, pessoal, que garanta que aquela pessoa existe, e portanto, mas lá está, os notários ainda são importantes para evitar que a pessoa se registre em vários conselhos de 12, ou que crie várias identidades falsas. Perdão, porque depois uma pessoa ter uma identidade aqui no blockchain que ajuda a coordenar os conselhos de 12, e aí evita-se que a pessoa, essa mesma identidade, esteja em dois conselhos de 12 ao mesmo tempo. Só pode estar num, e portanto quando vota dentro de um conselho de 12, ou quando leva uma preocupação para o nível superior através do seu líder, e para isso, para verem detalhes, vejam então o vídeo sobre os conselhos de 12. Pronto, isto funciona muito bem. Então aqui estão os 4 pilares necessários. Não há bancos centrais, não quer dizer que não haja bancos, okay? Pode haver bancos na mesma para emprestar dinheiro às pessoas. Agora, o importante é que os bancos tenham o dinheiro, não andem cá a fazer o que fazem hoje, que é criam dívida e com isso criam dinheiro. Os bancos têm que ter dinheiro, se quiserem tê-lo, têm que pedir às pessoas para depositar lá, e têm que dar um prémio às pessoas, têm que dar juros, e hoje não o fazem, hoje até quase juros negativos. Já existem países, como a Alemanha, que vendem dívida pública com juros negativos, o que é perfeitamente ridículo. Muita gente na área da economia achava isso impossível, até ter acontecido há uns anos atrás. Há poucos anos atrás. Foi já depois da crise de 2008. Portanto, é impensável nós emprestarmos dinheiro a alguém e depois aceitamos que a pessoa nos devolva menos. Okay? É um prémio pela segurança ter o dinheiro. Mas a Alemanha faz isso. Dá-se esse luxo. Enfim, creio que falei tudo. Se faltar alguma coisa, falarei noutro vídeo. Naturalmente sobre a RBI tinha aqui pano para mangas, mas o RBI sozinho não resolve o problema da democracia, da corrupção. Este conjunto sim, este conjunto de 4 pilares podem sustentar realmente uma sociedade mais justa, mais harmoniosa e diferente para melhor, essencialmente diferente para melhor. Pronto, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Esmaguem aí o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos nas redes sociais, etc, etc, para que as pessoas percebam que haja uma alternativa. Porque não vale a pena haver manifestações daqui a 2 ou 3 dias, pararmos o país com os coletes amarelos, se a alternativa for apenas vir um governo diferente que vai fazer a mesma coisa, ou pior. Essas têm sido sempre as escolhas. 4 em 4 anos corremos sempre o risco. O que é que vem a seguir? Melhor, um bocadinho melhor, provavelmente pior, às vezes muito pior, e portanto estamos constantemente a colocar o nosso futuro na sorte do que é que vem aí. Quais são os partidos, ou melhor, quais são os eleitos que nos deixam eleger, porque eles já foram escolhidos, já foram eleitos de outras pessoas, e portanto estamos num sistema de representação que só representa alguns, e tem que começar a representar toda a gente, e esta é a minha proposta. Naturalmente que não fui o gênio por trás de tudo isto, eu não fui eu que inventei o RBI, muito menos as criptomoedas, e portanto estou só aqui a colar as peças como num puzzle, e tornar aqui um modelo de gestão dos bens públicos, de decisão pública, do orçamento público a favor das pessoas, e é isso que quero partilhar convosco. É isso que sinto realmente a necessidade, particularmente na véspera de alguma conturbação social que pode acontecer com estas manifestações agendadas para amanhã. É já amanhã que está agendado dia 21. Espero que tenha algum sucesso, que sirva para despertar as mentes das pessoas.
talvez sirva para ajudar algumas pessoas que não viam este vídeo a ver este vídeo, a partilhar com outros e depois todos juntos possamos então fazer alguma pressão para que o governo, os militares, o que quer que seja, que realmente tenham a coragem de fazer mudanças. O próprio Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, que parece uma pessoa preocupada com as pessoas, e eu acho que é, genuinamente, não estou aqui a ser irónico, mas ele já pertence ao sistema, portanto ele precisa ter uma coragem muito forte para querer mudar e fazer essa mudança acontecer, principalmente para isso. Ele pode querer, pode ter essa intenção, mas efetivamente precisamos todos de muita coragem, muita fé até para acreditar que é possível mudar em pouco tempo e daqui a 10, 15, 20 anos estarmos já num paraíso na face da Terra. Muito obrigado, então até um próximo vídeo.